Os 50 anos das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. O que faz dos dois países um exemplo de cooperação sul-sul? O que impulsiona o intercâmbio cada dia mais intenso entre os dois povos? Onde estão os novos potenciais dessa parceria? Sejam bem-vindos ao nosso diálogo CGTN português para os jovens chineses e brasileiros, com destaque para aspirações China-Brasil pelo desenvolvimento. Estou muito feliz por ter reunido os distintos convidados e palestrantes aqui. Também somos acompanhados pelos estudantes de língua portuguesa. Obrigada a todos a estar aqui para a nossa discussão de hoje. E primeiro, deixe-me apresentar os nossos ilustrantes convidados e palestrantes. O vice-diretor do nosso departamento, o Sr. Li Jing. Professor Elias Jabor, pesquisador da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Elias. Nelson de Sá, correspondente da Folha de São Paulo em Beijing. Senhor Nelson. E Mauro Ramos, correspondente da Rede DVD. Lá. André Gemme, empresário e cofundador da Latão China Tech. Obrigada. E professora Liao Si e Lucas do canal Pula Muralha. O casal aqui. Isabela Nelis, mestranda na Universidade de Pequim. Ali. E Malu Laranjeiras, mestranda na Universidade Renmin da China. Lá. E Gabriel Valdetaro, da Universidade Capital de Educação Física e Esportes. Obrigada. Mais uma vez, é uma grande honra podermos contar a presença de todos vocês. E para abrir os nossos discursos, vamos escutar uma mensagem do vice-presidente da República Federativa do Brasil, Geraldo Alckmin, gravada especialmente para nosso diálogo de intercâmbio em junho, durante sua visita à China. Diz que o futuro começa hoje. Ele se chama juventude. Então nós precisamos estimular os jovens. E acho que uma maneira importante é a educação. A educação é a base, né, hoje da sociedade. Então fortalecer a educação desde lá a creche, desde o ensino infantil até a universidade. Eu tenho estimulado as pessoas a estudarem o mandarim, conhecerem melhor a língua chinesa e a cultura chinesa, que é muito bonita. Estudem também aqui o português, a língua portuguesa. Enfim, vamos aproximar a nossa juventude. Bom, com o objetivo de fortalecer a amizade e a cooperação das juventudes e encorajar a aprendizagem mútua, a seguir vamos convidar os amigos brasileiros e chineses ao palco para contar suas histórias, compartilhar experiências e reflexões, bem como as perspectivas que adquiriram a partir do crescente relacionamento China-Brasil nas últimas 5 décadas. O primeiro palestrante é Gabriel Valdetaro, do Rio de Janeiro para Beijing e das ciências biológicas para a diplomacia cultural. O que inspirou esta jovem carioca a mudar um pouco a trajetória de carreira? Escutem dele mesmo. Olá, hoje vocês vão conhecer direitinho. Olá, gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com tanta gente tão talentosa nesse ambiente. E, bom, a minha experiência com a China, o meu contato com a China começou há cerca de 10 anos atrás, quando eu comecei a me interessar pela filosofia chinesa.
E aí, depois disso, eu queria praticar alguma arte marcial e eu descobri que o Kung Fu, ele era mais que uma luta. Ele era um aspecto importante da cultura chinesa, que absorveu vários aspectos da cultura chinesa, como a cerimônia do chá, a medicina tradicional chinesa, a dança, a luta. Então, depois disso, o meu contato com a cultura chinesa e com a China foi crescendo cada vez mais. Depois disso, né, um ano depois que eu comecei a praticar Kung Fu, eu comecei a aprender o mandarim. Eu queria entender os textos chineses na sua língua original, né? Esse era meu interesse pelo mandarim. Eu queria entender melhor a China em sua língua original. E depois eu tive a oportunidade de viajar para a China pela primeira vez, em 2018. Essa viagem para a China foi muito marcante para mim, porque aqui eu pude entrar em contato com a verdadeira China, né? Eu pude ver com meus próprios olhos a cultura chinesa, as pessoas, a organização da sociedade, e eu me encantei com esse país, né? Depois disso, eu estava focado e o meu objetivo de vida virou vir para a China, estudar e aprender e me especializar em língua e cultura chinesa. E eu costumo dizer que a experiência de morar aqui na China, ela não está escrita nos livros. É uma coisa muito única. Quando a gente chega aqui, se a gente realmente quer entender a China de verdade, a gente não pode olhar a China com o olhar do Ocidente. A China tem bases materiais totalmente distintas e uma história totalmente distinta do Ocidente. Então, a gente tem que se construir com a cultura e os hábitos e os costumes chineses quando a gente está aqui, né? E a China, a gente tem que entender as filosofias, a base da sociedade, a filosofia de Confúcio, a filosofia taoísta. E a China, ela não é só 5.000 anos de civilização, e ela também não é só um país socialista. A China é um mix, é uma mistura disso tudo. A China é reconstrução e rompimentos. A China é reforma e abertura. A China é você aspirar à modernidade, mas sem deixar de lado a tradição. A China é você desenvolver suas forças produtivas, mas se agarrando aos ideais revolucionários. A China é você desenvolver, mas sem perder sua essência cultural. A China é dialética pura. Então, para entender a China, a gente tem que entender um pouco de tudo. A gente tem que entender a cultura chinesa, a gente tem que entender a civilização chinesa e a gente tem que entender também a teoria marxista. Porque a China é isso, né? É muito dinâmica. E já aconteceu, por exemplo, de comentarem nos meus vídeos nas redes sociais, né, que eu produzo introduzindo a China, de que eu morei na China durante 10 anos e a China não é nada disso que você está falando. E aí, para começar, né, você não pode representar a China inteira em um único vídeo, porque a China é um país enorme e muito diverso. Mas quando eu perguntei para essa pessoa quando foi que ela tinha deixado a China, né, ela me respondeu 2013. E eu achei curioso, porque de 2013 para cá, né, nesses 11 anos, a China cresceu, o PIB da China cresceu quase 10 trilhões. Isso é mais de 3 vezes a economia atual do Brasil. Nesses 11 anos, também, a China desenvolveu o maior projeto de investimento em infraestrutura global, já conhecido na história do planeta. A China também construiu mais de 30.000 quilômetros de ferrovia de alta velocidade. E a China também se tornou líder em inovação, em energias renováveis, em produção de carros elétricos. Então, é muita coisa, né? A China criou um sistema econômico e social completamente novo. Então, esse é um dos motivos também que me inspira a estudar a China. Porque a China, quando a gente fala, né, das maiores redes de trem-bala do mundo, quando a gente fala das maiores redes de metrô do mundo, quando a gente fala da retirada de 800 milhões de pessoas da extrema pobreza, a gente não está falando de países europeus que ficaram 500 anos colonizando, explorando, escravizando e roubando outros países para chegar onde chegaram. A gente está falando de um país socialista que há pouco tempo era um dos países mais pobres do mundo e que conseguiu chegar onde chegou e teve o desenvolvimento mais rápido da história da humanidade sem colonizar um único país. Então, isso é um exemplo não só para mim, mas para o meu país, Brasil, e para os diversos povos do mundo. Então, se a gente quiser entender um pouco melhor a China, a gente também tem que entender os conceitos modernos da política chinesa. Por exemplo, a comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, a civilização ecológica e os conceitos de confiança cultural e a valorização da cultura aqui na China. E para entender isso, a gente pode usar muito também
da cultura tradicional chinesa. A própria teoria marxista fala sobre isso, né? Que a gente não deve negar a cultura, a gente deve absorver o que há de melhor na cultura. Então, se a gente pega os conceitos, por exemplo, de Confúcio, que falam de Da Tong Si Xiang, que é a grande unidade, Xie He Wangbang, que é paz entre todas as nações, e outros conceitos, né, de harmonia, harmonia na diferença, a gente consegue entender, por exemplo, os conceitos políticos da China e da diplomacia chinesa de comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Se a gente pega o conceito taoísta de Tianren Heyi, ou seja, a unidade entre o homem e a natureza, a gente consegue entender melhor o conceito de civilização ecológica que foi criado pela China. Se a gente pega o conceito budista de Zhongdao, caminho do meio, a gente consegue entender a diplomacia chinesa de se opor ao extremismo. Então, para entender a China, a gente tem que entender essa sociedade a fundo, né? Existe uma base cultural, existe uma base política que elas estão se fundindo na China. É o socialismo com características chinesas. E quando eu escolhi estudar o Kung Fu e a cultura chinesa, né? Eu escolhi estudar a diplomacia cultural chinesa, é porque eu acredito que a cultura chinesa ela pode aproximar muitos povos. Ela é uma ótima maneira de você aproximar diferentes países e diferentes povos de uma maneira leve, e que você consegue melhorar a imagem da China no mundo e você consegue fazer com que as pessoas entendam melhor a China. E para mim, no meu caso, o Kung Fu foi uma porta de entrada, né? É uma arte que eu amo e eu considero um ótimo meio de diplomacia cultural chinesa, porque os praticantes do Kung Fu eles podem se aprofundar nessa área, vão querer entender melhor a China, vão querer viajar à China, mas o Kung Fu ele é um meio. E o meu propósito é estudar os diversos meios que a gente pode usar para promover a amizade entre a China e o Brasil, né? E são diversos meios e tem muito espaço para isso. E quando, por exemplo, me perguntam, por exemplo, quando eu faço vídeos para as redes sociais, né? No meu canal no Instagram e no TikTok, desde que eu cheguei na China, e o meu propósito era esse, fazer os brasileiros entenderem melhor a China, né? E entenderem melhor o que é a China, a partir de uma visão de quem está aqui e quem está tentando entender esse país. E é muito prazeroso para mim, né? Às vezes eu vejo pessoas falando que vieram viajar para a China, ou começaram a estudar mandarim, ou começaram a estudar mais a China a partir dos meus vídeos, e isso é uma satisfação enorme para mim. E as pessoas me perguntam, por que você não faz vídeos em inglês? Isso pode atingir mais pessoas. De fato, mas o meu propósito é fortalecer a amizade entre a China e o Brasil. E eu acho que tem pouca gente fazendo esses vídeos em português. Eu acho que tem ainda muito espaço para as pessoas, para a gente conseguir desenvolver essa área de divulgação da China, né, em português. Então, o meu propósito é esse. O Brasil é o meu país, é minha paixão, é o meu sangue. E a China é onde eu encontrei meu propósito de vida. Então, a minha missão é essa. E eu tenho certeza que quando o brasileiro entende de fato a verdadeira história da China, o sentimento que vem do nosso povo em relação à China é de carinho, admiração e respeito. E eu tenho certeza que quando os chineses entram em contato com a receptividade, a paixão e a força de vontade dos brasileiros, o sentimento é o mesmo. Então, o meu objetivo é esse. Eu quero continuar me dedicando a fortalecer a relação, a parceria e a amizade entre o Brasil e a China. E é para isso que eu vou dedicar a minha vida e a minha profissão, e esse é o meu objetivo. Agradeço por estar aqui, mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigada a Gabriel. Na verdade, ela é uma pessoa muito saudável. Só vocês já conhecem o canal deles, já tem 40 mil seguidores no Instagram, né? Então, TikTok, mais. Então, eu sugiro que todo mundo, depois de voltar, pode seguir o canal dele. E também, como o canal dele se chama Vim para a China, eu tão feliz de ver que cada dia mais brasileiros podem vir aqui conhecer a realidade da China e construir a própria concepção do país. E a nossa segunda palestrante é também uma deles. Além de procurar vias para estudar a China por conta própria, ele até criou um grupo para ajudar mais jovens. Isabela Nelis.
vem nos relatar a história dela. Por favor. Então, olá a todos, o meu nome é Isabela Neres e eu sou de Brasília. Eu fiz a minha graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e atualmente eu estudo na Universidade de Pequim fazendo mestrado em Relações Internacionais e Política. É um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando a minha experiência como pesquisadora brasileira na China. E a minha curiosidade sobre a China, ela começou exatamente em um momento muito específico, mas eu sempre tive interesse por outras culturas e histórias. Então, desde o meu primeiro semestre na UNB, eu decidi que meu foco seria a China. Então, me inscrevi no Instituto Confúcio, onde eu aprendi os meus primeiros caracteres, meus primeiros tons, e onde também fiz muitos amigos que eu pude até conhecer de novo e encontrar nessa jornada aqui na China. Em 2018, também, assim como o Gabriel, eu pude conhecer a China pessoalmente, graças a uma bolsa de estudos do Instituto Confúcio, onde eu fiz um curso de verão aqui e pude fazer aulas de cultura chinesa na Universidade de Dalian, e também pude conhecer Pequim pela primeira vez, e na Grande Muralha, e também na Cidade Proibida. E essa experiência consolidou o meu desejo em fazer mestrado aqui na China. E de volta ao Brasil, eu pude então começar a fazer pesquisas, fiz meu TCC, também fiz o meu projeto de iniciação científica sobre a China. E nessa jornada eu tive a sorte de ter orientandas e também colegas que me ajudaram nesse processo, mas eu percebi que muitos estudantes da universidade, eles tinham essa dificuldade de ter essa fonte de apoio, eles queriam até estudar sobre a China, mas faltava ali mais orientadores, faltavam pessoas para dar esse apoio. Então, junto com a minha colega Camila, no último ano de graduação, eu criei o G-China, que é um grupo de estudos que tem como objetivo reunir pessoas que têm interesse em China, e independente do seu nível de conhecimento, até porque muitas pessoas não conhecem sobre a China, têm apenas aquele interesse, e hoje ele conta com mais de 2.000 participantes, está presente em mais de 30 universidades brasileiras e no mundo, e também oferece cursos e distribui a China nas redes sociais para a população em geral, né? E todas essas oportunidades que eu tive durante a graduação me permitiram estar onde eu estou hoje. E refletindo sobre a minha trajetória, que ainda está bem no início, não posso deixar de me perguntar por que a China tem se tornado cada vez mais uma fonte de inspiração para tantos jovens pesquisadores, né? Especialmente no Brasil. Eu acredito que isso está profundamente ligado com uma nova geração que enxerga a China e como essa nova geração enxerga a China. E, pessoalmente, eu não cresci imersa na cultura chinesa. Eu não tive contato com a China durante os meus tempos de escola, por exemplo, e aprendi muito pouco sobre a sua história. Mas esse vazio, acho que é exatamente o que me fascina e o que fascina muitos estudantes brasileiros, né? Porque a cada descoberta eu percebo tanto que tem ainda para explorar. E a China possui uma história muito vasta, uma diversidade enorme e uma diversidade cultural impressionante. Então, estudar a China é como beber de uma fonte que nunca vai acabar. E eu acho que isso é o que mais impressiona tantas pessoas e mais inspira tantos jovens a estudar a China. E muitas vezes eu escuto perguntas de parentes, de familiares, assim, mas por que a China? Você pode ir para tantos lugares mais perto, a língua é tão diferente, é tão longe, tudo pode ser tão mais difícil. Mas eu acho que, para mim, esses são exatamente os motivos que me inspiram a estar aqui e que tornam essa jornada tão atraente para mim. E eu me interesso exatamente pelas diferenças e pelas inúmeras possibilidades de descoberta, principalmente. E morando aqui, eu percebi que a distância ela é basicamente uma coisa física, né? Porque eu encontrei no povo chinês uma hospitalidade enorme e um carinho que superam qualquer barreira linguística. Então, sempre que eu tenho alguma dificuldade na língua, nos costumes, quando eu tenho dificuldade de ligar para o entregador do Meituan ou algo assim, eu posso encontrar nos chineses muito apoio e muita facilidade no dia a dia. Então, cada desafio se torna realmente um aprendizado e cada interação é uma nova conexão. E por isso eu acho que o interesse dos jovens brasileiros pela China não pode ser reduzido a apenas alguns exemplos, né? Porque a verdadeira razão é que a China é simplesmente intrigante por ser a China. E com a sua cultura vibrante e acolhedora, é uma fonte inesgotável de inspirações e oportunidades. E as pessoas, a comunicação e a troca cultural são fundamentais, né? Então, eu espero que mais jovens se sintam motivados a explorar essa diversidade e descobrir suas próprias histórias aqui na China. Muito obrigada. A história
da Isabela é muito inspiradora. Ela mencionou sobre aquele grupo de estudo sobre a China, G-China. Na verdade, em 5 anos, esse grupo já tem ramificações em 24 estados no Brasil. Na verdade, Isabela tem a mesma idade com os estudantes universitários aqui na nossa plateia. Ainda me lembro a primeira vez que a gente conheceu numa festa. Achei a Isabela fosse uma menina muito tímida, mas ela tem muita força. Parabéns a você. Também, através da história dele, vimos também o potencial de estudar mandarim e o português, como o vice-presidente do Brasil nos encorajou. E os próximos palestrantes também podem ser uma boa referência disso. Professora Cici e Lucas, do canal Pura Muralha. Confesso que há 4 anos eu já sou uma grande fã deles. Os conteúdos deles não apenas trazem alegrias, mas muitas inspirações. Vamos escutar a história do casal. Olá a todos, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Bom, primeiro agradecer o convite, né, para a gente estar aqui em Pequim hoje e ainda mais falando em língua portuguesa, né, o que torna tudo mais especial. Bom, agora é com você. Bom, hoje a gente vai contar um pouco sobre nossa história, para quem ainda não nos conhece, né? Na verdade, a nossa história, a gente pode contar uma história mais pessoal e uma história mais profissional. Então, primeiro, falando de mim, meu nome em chinês, sou chinesa da China mesmo. Meu nome em chinês é Liao Si. Eu estudei aqui na China e depois eu fui para ensinar, né, mandarim lá no Brasil, pelo intercâmbio. E eu gostei tanto do Brasil, aí eu fiquei lá e fiz um mestrado de Relações Internacionais. E eu sou o Lucas, eu trabalhava como jornalista em São Paulo quando eu comecei a estudar mandarim e foi por causa disso que eu conheci a Cici. E a nossa primeira história que a gente tem para contar é justamente essa história romântica, né? A gente se conheceu, começou a sair e, claro, a gente teve vários choques culturais no início, mas com o tempo a gente foi se entendendo e aí deu no que deu, né? Com o tempo a gente desenvolveu uma relação. Então hoje a gente é casado e tem um filhinho de 2 anos e a gente está morando em Nandim. Bom, agora eu vou contar um pouco a história profissional, talvez se interessa mais para vocês. Eu falei, né, que eu fiz o mestrado de Relações Internacionais no Brasil, mas já durante o mestrado eu descobri que minha alma, o que eu gosto ainda é ensinar mandarim. Então, logo depois do mestrado, eu comecei a trabalhar como professora de mandarim. Eu já trabalhei em algumas escolas de mandarim em São Paulo, mas logo eu percebi que falta muito do material didática, falta muito método. Então, junto com o Lucas, a gente decidiu criar algo novo, que é um canal no YouTube. Foi em 2014, né? A gente começou a gravar alguns videoaulas para YouTube. O Lucas já tinha algumas experiências com o vídeo. E aí, pela nossa surpresa, em pouco tempo, muitas pessoas do Brasil inteiro mostrou interesse em estudar mandarim já naquela época. E uma realidade, né, até hoje no Brasil é que não existe muitos materiais didáticos em português para os alunos que aprendem mandarim no Brasil. E as escolas de mandarim geralmente ficam na cidade grande. Então, muitas cidades no Brasil não têm a escola de mandarim. Então, isso gera ainda mais interesse na internet, né, sobre nossos videoaulas. E o Brasil é um país com um território muito grande, né? Assim como a China. Então, diante dessa experiência inicial, a gente viu uma oportunidade, né? Na verdade. Então, conforme o canal foi crescendo, a gente decidiu oferecer cursos de mandarim pela internet.
E aí a gente criou uma metodologia própria, né? Criamos os nossos materiais. Então hoje a gente tem livros, tem cadernos, tem outros materiais um pouco mais lúdicos, né? Para quem está começando a estudar mandarim. E às vezes a pessoa se assusta um pouco com o ideograma, porque é muito diferente. Então a gente usa desenhos para as pessoas terem uma ideia dos ideogramas iniciais do mandarim. Isso ajuda as pessoas a se aproximar um pouco da língua de uma maneira um pouco mais divertida. E aí a gente começou a formar aulas mais estruturadas, né, para brasileiros em várias partes do Brasil. Então, hoje a gente recebe, em média, mais de 1.500 alunos todos os anos. E o nosso material chega a mais de 700 cidades também, no Brasil e no mundo. E aí, conforme a gente foi tendo esse sucesso com o canal, a gente também começou a fazer outros tipos de trabalho que a gente não estava pensando inicialmente, né? Que é trabalhar com vídeo, trabalhar com conteúdo também, junto a empresas e instituições. Então, nessa nossa breve história, a gente já trabalhou com algumas empresas conhecidas lá no Brasil, como a Magazine Luiza, a Disney, o Alibaba, aqui na China também. Nós fizemos um trabalho com eles uma vez que foi muito legal. E também já fizemos trabalho com instituições, né? Como a Embaixada da China no Brasil e também a Embaixada do Brasil na China. Então já trabalhamos para empresas e instituições. E mais recentemente a gente teve uma oportunidade de viajar para Xinjiang, junto com a equipe da CMG, né? China Media Group, para gravar uma série documental. E acho que tudo isso só foi possível porque a gente começou essa história lá atrás, né, em 2014. Isso mesmo. E agora falando, né, do como a internet pode ajudar, né, aproximar os dois países, eu acho que para começar, né, o Brasil é um país do TV, né? O Lucas, jornalista, pode falar melhor sobre esse assunto. O Brasil é um país tradicional de TV, então a TV ela está em quase todas as casas do Brasil, né? A gente tem uma história com televisão muito forte. Então quase 100% das casas do Brasil têm acesso à televisão. Mas a internet tem uma penetração crescente no Brasil, então hoje praticamente 90% das casas do Brasil têm acesso à internet. E diferente da televisão, o conteúdo da internet ele pode ser mais variado e mais multiplicado também, né? Você pode ter diversos criadores diferentes fazendo conteúdo da internet. Conteúdo para a internet. Aí acho que tem uma oportunidade para muita pessoa, né? Como o nosso colega Gabriel disse aqui mais cedo. Acho que tem muito espaço ainda para a gente falar de China no Brasil e sobre os mais diversos assuntos, né? A gente fala um pouquinho de diferenças culturais, de vida na China, da nossa própria vida na China, né? De oportunidades, da língua chinesa. Mas dá para falar de produção científica, dá para falar de tecnologia, dá para falar só de cultura, dá para falar de história. Então, acho que a internet é esse espaço que possibilita a gente multiplicar os assuntos, né? E as conexões também com o Brasil. Sim, e também no internet, né, a gente aproxima muito mais da pessoa. Então, a pessoa me conhece na rua como Cici, sabe? Muitos alunos falam que eu sou como amiga deles durante muito tempo, porque a internet eu acho que permite que a gente crie uma aproximação muito maior, né, do que outros mídias mais tradicionais. Então, o nosso objetivo, né, sempre é criar uma comunidade, né, que a gente poder conversar bastante, né, com o nosso público e claro, eles podem ter um semente e depois vai aprender chinês com a gente. Então, isso que também é um dos dicas, né, que nos perguntaram. Eu também gostaria de fazer o conteúdo pela internet. Qual é a dica de vocês, né? Então, eu acho que a primeira dica é fazer o conteúdo pela internet é um trabalho, é um investimento, exige tempo, exige dinheiro, exige muitas coisas, então, até ele retornar. Então, primeiro você tem que
tem esse planejamento, né? Com quem você quer falar? Vocês que estão aqui ouvindo, fala português, então já é uma grande vantagem. Vocês conseguem falar com um público brasileiro, né? Um certo público. Você pode falar sobre cultura, sobre Kung Fu, sobre tecnologia, sobre várias coisas. Mas o que você quer chegar com esse conteúdo, né? Então, um planejamento e uma preparação, uma dedicação é muito importante para quem quer começar a fazer conteúdo pela internet. Mas eu acho que tem muitas oportunidades, né? Igual o Gabriel falou. O importante é você pensar em como fazer esse trabalho ser sustentável ao longo do tempo, né? Porque isso vai ser fundamental para você continuar trabalhando com isso. E, claro, quanto mais sustentabilidade você conseguir encontrar nesse trabalho, mais oportunidades você vai ter também de criar conexões, de se aproximar de pessoas e, no final, de unir mais, né, essas duas partes, a parte chinesa e a parte brasileira. É isso que a gente tem feito há alguns anos e quem quiser também trabalhar com isso pode conversar com a gente está super disponível para conversar com qualquer pessoa que queira se unir a nós e aproximar ainda mais a China e o Brasil. E é isso, agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Xixi. Muito bons os conselhos da Cici e do Lucas, porque fazer conteúdos de boa qualidade exige muito investimento e dedicação. E, inclusive, nós, agora, de fato, o nosso trabalho é produzir também conteúdos virtuais. E todo o meu respeito a vocês e produtores de conteúdo. E, a seguir, mudamos um pouco o foco da conversa para falar dos temas convencionais no relacionamento sino-brasileiro. Vamos escutar André Guémet, empresário que busca trazer oportunidades de negócios nas áreas de inovação e tecnologias. Além de importações e exportações, o que esperar das cooperações econômicas entre a China e o Brasil? Passo a palavra a André. My name is André Guémet. Oi, gente. É um prazer falar com todos vocês. Eu sou o André e estou aqui acompanhando o desenvolvimento da China através do cinema e depois a inovação desde 2008, quando eu vim para cá pela primeira vez e morar aqui pela primeira vez. E eu quero falar sobre inovação especificamente. Inovação é um termo que no 14º Plano Quinquenal chinês aparece 180 vezes. Inovação tecnológica, inovação na área financeira, inovação na área política, inovação na área institucional, que na verdade abrange várias áreas da economia chinesa e dos serviços públicos oferecidos aqui na China. Então, é uma área fundamental para os planos a longo prazo chineses. Uma área que, com frequência, tem sido meio que não compreendida ou então subvalorizada por muitos países do Ocidente. Os planos a longo prazo chineses, mencionei o 14º Plano Quinquenal, né, mas os planos a longo prazo são fundamentais para o desenvolvimento chinês. E são planos que acontecem dentro de uma estrutura que possibilita a execução conjunta, a execução eficaz desses planos pela nação. E eu creio que seja extremamente importante para que todos nós, brasileiros, mas também o mundo, entendam um pouco mais sobre os detalhes de como que os planos são pensados pelo país. E que a gente também utilize das nossas próprias estratégias de governo nacionais, mas também de cooperação entre o Brasil e a China, para que a gente considere esses planos, para que eles influenciem o nosso pensamento sobre como construir esse relacionamento para o futuro. Parte desse grande plano, digamos, mais a longo prazo, é o Visão 2035, que é um plano importante que
almeja tornar a China como um país líder na área de inovação, na área de ciência e tecnologia, e dando desenvolvimento sustentável a longo prazo para o cidadão chinês. Também aumentando a qualidade de vida e aumentando os padrões de consumo da população. Almejando, no final de quase 100 anos, quando completar realmente, né, os 100 anos centenários da fundação da República Federativa da China, com que a China se torne um país plenamente, né, desenvolvido. Então, são planos que não são planos dependentes de momento político, mas sim planos a longo prazo, que são realmente importantes. E nesse plano, Visão 2035, a gente vê áreas mencionadas como, por exemplo, desenvolvimento de semicondutores, desenvolvimento nacional, doméstico de semicondutores, para que a China não dependa de outros países, né, do exterior, nessa área tão fundamental. Desenvolvimento de software. Software para, na verdade, áreas importantes para o negócio e para a economia chinesa. Então, você pensa na área de telecomunicação, médica, de infraestrutura, de energia, áreas fundamentais, né? E também em manufatura, né? Pensar o potencial de manufatura da China, não só no agora, mas também no futuro, para as novas oportunidades de negócios. Então, são também investimentos e conversas e pensamentos na área de biotecnologia, inteligência artificial, computação quântica, várias áreas que não são só do hoje, mas áreas também de um futuro iminente. Então, nesse contexto, eu acho que é importante a gente também refletir, né, que a China tem uma abertura contínua, que é uma abertura econômica, uma abertura também cultural para vários países. E que nesse plano, Visão 2035, também explicita claramente, além da inovação, muitas vezes, que é fundamental a colaboração entre os países. A abertura não só de novas rotas de mercado, novas rotas de negócio, mas também da aproximação cultural e educacional entre os povos. Então, a gente precisa entender como país, Brasil, mas também como outras sociedades, o que a China planeja a longo prazo, não só para os próximos 5 anos, né, mas também para 2049, para o futuro, né, que ainda soa distante. Então, áreas de cooperação importantes que eu pessoalmente creio que existam, são áreas, por exemplo, na infraestrutura, na transferência tecnológica, na área de educação, e também pensando em manter, além de atrair, os talentos do mundo todo que querem se desenvolver. A China tem sido capaz de fazer isso, com pessoas do mundo todo vindo para cá, e também possibilitando a infraestrutura, possibilitando recursos para que as pessoas possam desenvolver as suas iniciativas. Então isso é muito importante e está intrínseco no plano chinês de desenvolvimento a longo prazo. Então, baseado nisso, eu quero que a gente reflita juntos sobre o que é o relacionamento atual, né, econômico entre o Brasil e a China. O Brasil acabou consolidando o seu papel como um fornecedor essencial de commodity para a China. E, embora seja uma questão importante, vamos refletir sobre isso. A China oferece mais produtos de maior valor agregado. Então, são eletrônicos, eletrodomésticos, tem maquinário, tem peças automotivas, tem na área de vestuário, de brinquedos, diversas áreas, né? E os investimentos brasileiros têm sido muito concentrados. 75%, as exportações brasileiras, desculpa, são muito concentradas. 75% são em produtos como o minério de ferro, a soja, o petróleo, né? E eu creio que seja importante, né, que esses investimentos que o Brasil faça e a possibilidade de também de se beneficiar do que o país pode oferecer, que seja pensado também a longo prazo, não apenas em manter o status quo de uma sociedade que tem desenvolvido de uma certa maneira até então, né? E eu acho que esses temas são prioritários para o Brasil pensar o futuro, né?
E são temas que o Brasil precisa utilizar também para o agora, né? Existe muita cooperação sendo feita entre o Brasil e a China, historicamente, né? Se a gente pensar na última plenária da COSBAN, que aconteceu em junho desse ano, foram anunciados 47 cooperações diferentes, em várias áreas, né? Então eu cito, por exemplo, um MOU entre o Ministério da Fazenda e o SAF para a criação de um fundo, né, para desenvolvimento. Eu menciono também um entre o BNDES e o desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento Chinês para a criação de um fundo em renminbi de 5 bilhões. Né? Existem várias cooperações diferentes, né? Eu quero mencionar algumas que são relevantes, eu acho. Uma delas é, por exemplo, a construção conjunta de um satélite, né, de monitoramento meteorológico. Mas esse plano já é em sua 5ª geração. Já é um desenvolvimento de um acordo de 1988. Tiveram também outros acordos, né? Acordos, por exemplo, entre o Ministério das Pequenas e Médias Empresas Brasileiras e aqui da China, para pensar em políticas para auxiliar essa área. Eu acho que essas áreas são importantes. Outro que é relevante também mencionar é sobre a criação futura do chamado Casa Brasil em Xangai, que vai ser uma central que pode auxiliar empresas brasileiras a se estabelecerem aqui na China e tiverem recursos da China. Mas vamos pensar sobre o potencial do Brasil. O Brasil é o 5º maior país territorialmente do mundo. É a 7ª população do mundo. Tem 212 milhões de pessoas no Brasil. E muitos deles são consumidores ávidos. Consumidores principalmente de serviços potencialmente digitais. O Brasil também é a 8ª economia do mundo. O Brasil é a maior floresta do mundo. É a maior biodiversidade do mundo. É 12% das fontes, das reservas de água potável do mundo. É também o maior receptor de investimento direto, né, FDI, da América Latina. E ano passado, o 2º no mundo. Então é um país com alto potencial de desenvolvimento, né? Mas, entretanto, esse desenvolvimento tem que seguir planos que sejam a longo prazo e que possam ser executados a longo prazo. E esse é um dos nossos desafios. Além disso, um dos desafios que temos é na execução. As pessoas com, na verdade, não só a qualificação, mas com o mandato de execução em cada um desses planos. Existe meio que uma lacuna nesse sentido que a gente precisa aprimorar. Então, acordos entre o Brasil e a China, atualmente ainda mantêm décadas de pensamento de desenvolvimento que nem sempre se beneficiam de um plano de extremo longo prazo. A gente não pensa em tecnologias que são tecnologias que serão emergentes, fundamentais nesses planos chineses para construir as nossas próprias políticas no país. Então é uma oportunidade, eu creio. É uma oportunidade para todos, para sermos como meio que diplomatas, né, paralelos, que possamos ajudar, né, o país a entender que há grandes chances de futuras cooperações com a China que não só se restringem ao atual formato de cooperação, mas que pensam, né, o longo prazo e que entendem os planos quinquenais e os planos a longo prazo chineses, especialmente o conceito de visão 2035. Tá? Então, agradeço. Obrigada, André. Ele mencionou vários planos estatais de ambos os países onde há sinergia para mais cooperações. Isso indica também perspectivas promissoras para a próxima década das relações Brasil-China. E por este mesmo motivo, cada dia mais brasileiros que virar o seu olhar para o país asiático. E essa atenção é muito expressiva na imprensa. E vocês sabiam que o maior jornal do Brasil, Folha de São Paulo, já mandou seu primeiro correspondente à China em 1980? Passados 40 anos,
como os veículos de imprensa brasileiros cobram a China hoje? Vamos escutar o senhor Nelson de Sá. Por favor. Realmente não sou uma pessoa de palco, sou uma pessoa de escrever, então, enfim, que vocês puderem desculpar, eu agradeço. Eu estudei um pouco a vinda do primeiro correspondente para cá do Brasil, de jornal de veículo brasileiro, que foi em 1980, um jornalista e poeta e intelectual brasileiro chamado Gerardo Melo Mourão. Ele veio logo depois do Brasil e a China estabelecerem suas relações diplomáticas. Foi um momento de grande abertura política na época da China, em que, de certa maneira, o jornal, a Folha, buscou refletir aquilo que era o próprio país já estava fazendo. Então, esse foi, digamos, o primeiro passo para essa cobertura brasileira que, enfim, veio desde então. Mas, curiosamente, ele ficou menos de 2 anos e, a partir daí, desde então, ao longo das últimas 4 décadas, a presença de correspondentes brasileiros aqui, tanto da Folha quanto de outros veículos, foi muito irregular. Então, você tinha buracos de anos e enfim, às vezes ficava algum tempo mais, mas depois voltava. Foi algo bastante irregular, que eu acredito que está chegando a um momento em que isso está deixando de acontecer. No momento aqui em Pequim, aqui na China, nós temos 3 correspondentes brasileiros, eu, Mauro, que está aqui na plateia, e é da TVT e do Brasil de Fato, e o Marcelo Ninho, que é do Globo, e nós 3, digamos, cobrimos aqui como se estivéssemos cobrindo Brasília, como se estivéssemos cobrindo regularmente, enfim, o que se faz num jornalismo diário, que ia correr atrás de notícia e publicar, e noticiar, e divulgar. Isso acho que muda um pouco a circunstância em relação ao que era, ao que foi nesses últimos 40 anos. Enfim, eu acredito que já não há mais, digamos, curiosidade em relação à China, já não há mais... enfim, obviamente, tudo que se puder falar da China, esclarecer, é super positivo, mas as relações entre o Brasil e a China, sobretudo econômicas, são muito importantes, fortes para o Brasil, e torna a presença de jornalistas aqui algo obrigatório. Ontem aqui em Pequim, nos últimos 2, 3 dias, você tinha o ministro-chefe da Casa Civil, o assessor especial da Presidência da República para Relações Internacionais, você tinha a Dilma, ex-presidente, hoje presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, você tinha o ministro das Comunicações, numa outra agenda completamente diferente, você tinha o CEO de uma companhia aérea, tudo nessa semana correndo aqui, fechando acordos, fechando negócios, fechando notícias que são fundamentais para o país hoje, para o Brasil e também para a China. Acho que houve uma mudança muito grande nos últimos anos e que, enfim, tem várias explicações possíveis para isso. Obviamente, a maior, enfim, a crescente relação econômica é central para isso, principalmente relação comercial e, mais recentemente, de investimentos. É algo muito que explica isso, né? E explica a nossa presença aqui, nosso trabalho. Mas também tem um outro fator. Eu, por conta dos 50 anos, eu li a biografia do Azevedo da Silveira, que foi o ministro do Exterior, ministro das Relações Exteriores do Brasil, quando o Brasil estabeleceu as relações com a China em 1974. E ele falava 2 coisas muito importantes, assim, que havia uma discussão muito grande no governo Ernesto Geisel da época, se você deveria se concentrar na relação econômica ou se deveria ir além. Ele defendia ir além da relação econômica, que a relação entre o Brasil e a China era uma relação mais importante do que simplesmente vender e comprar produtos.
que era algo central para, enfim, para o futuro do Brasil, para o futuro da própria China e do mundo. E isso demorou a acontecer. Eu acho que essa é uma das explicações, inclusive, de por que ao longo desse tempo havia jornalistas e havia anos em que não havia jornalista nenhum aqui. É porque a relação econômica ela é importante, mas ela, de certa maneira, é superficial. Ela permite, enfim, há interesses envolvidos, mas não há uma identidade. Isso, acredito eu, está começando a se romper. Já se rompeu. Eu acho que o maior exemplo disso, e esse ano eu achei especialmente interessante, enfim, eu, o Mauro e o Marcelo, a gente tem ido constantemente para a casa de hóspedes, que é, enfim, o principal, centro para negociação de política externa chinesa aqui, e que tem um significado simbólico muito grande, exatamente porque as relações entre a China e o Brasil estão indo além da economia. Então, 3 meses atrás, foi lá que foi negociado entre o Celso Amorim e o chanceler Wang Yi o plano de paz oferecido pela China e pelo Brasil conjuntamente para uma guerra na Ucrânia, que é algo que, enfim, não tem uma explicação econômica imediata, não tem uma justificação econômica imediata, mas é uma aproximação estratégica muito grande entre os dois países. Tem um significado muito grande. Ou seja, mudou, digamos assim, ou está mudando a qualidade da relação entre a China e o Brasil, e isso, digamos, é o que faz com que nós três e, creio eu, daqui a pouco mais jornalistas estejamos aqui trabalhando naquilo que a gente chama cotidiano, enfim, no nosso jargão jornalístico no Brasil, de gastar sapato. A gente fica correndo atrás de ministros para baixo e para cima em Pequim, em Xangai, e atrás de empresários, e atrás de outras figuras, porque exatamente a relação entre o Brasil e a China é diferente hoje qualitativamente. E nosso papel é relatar isso, mostrar isso para o Brasil e ir um pouco além daquilo que é, digamos, aquilo que é conhecimento mais, enfim, das características chinesas de maneira geral, assim. Vou falar um pouco só rapidamente sobre a minha razão de ser de eu, Nelson, estar aqui. Eu morei 2 vezes nos Estados Unidos, uma como intercambista e depois a outra como jornalista. E assim, cerca de 20 anos para 30 anos atrás, eu comecei a perceber que o temor dos Estados Unidos em relação à ascensão da China era um pouco grande demais. Eu nunca tinha visto uma tal rivalidade entre a grande nação do mundo, que é os Estados Unidos, e uma potência emergente. E eu quis conhecer isso. Esse sempre foi, digamos, essa foi a minha motivação central para vir aqui. Eu queria saber o porquê que a China causava tanta impressão na maior nação do mundo. E é para isso que eu estou aqui. Eu quero ver um pouco a história acontecer enfim. E o jornalismo é o caminho que eu tenho para fazer isso. Obrigada. Muito obrigada ao Nelson. Como ele falou, China e o Brasil devem ir além, porque tanto a China como o Brasil são 2 países em desenvolvimento muito importantes, e esses 2 países são e precisam ser atores ativos nos assuntos internacionais, o que proporciona um vasto espaço para cooperações bilaterais. E agora, o nosso último palestrante, professor Elias Jabor, vai nos ajudar a fazer uma análise panorâmica a respeito. Um salve de palmas. Obrigado pelo convite de estar aqui pela primeira vez aqui nesse estúdio, né?
Eu fiz um texto e é a partir desse texto que eu vou balizar a minha fala e balizar um pouco as minhas opiniões, as minhas impressões que eu vou trazer aqui para vocês sobre o que eu chamo de luta por um destino compartilhado, né? Primeiro que a paz mundial é um objetivo a ser perseguido a todo momento, né? Isso pode parecer um clichê, mas não é um clichê, né? Essa afirmação não pode se resumir a uma palavra de ordem dita dentro de sala de reuniões. Muito mais do que isso, acho que deve ser um objetivo político de longo prazo, das nações e povos do sul global, né? As vítimas preferenciais da violência imperialista, das sanções econômicas e bullying tecnológico. Primeiro, aqui é um conceito de sul global, ou seja, um conceito que está crescendo cada vez mais entre acadêmicos, outrora terceiro-mundistas, né? E que vai ganhando força ao longo, principalmente pós-crise financeira de 2008 e 2009, quando existe um rompimento, vamos dizer assim, um início de uma decadência dessa globalização liderada pelos Estados Unidos, uma globalização financeira liderada pelos Estados Unidos, né? Então, desde então, essa categoria, essa noção, esse conceito de sul global vem ganhando muita força, né? E, por outro lado, quando eu falo aqui em guerra imperialista, falo em bullying tecnológico, falo em sanções econômicas, é bom que se diga aqui, entre nós aqui, que hoje mais de 60% dos países do mundo são sancionados pelos Estados Unidos, né? Vive algum tipo de sanção americana contra 60% dos países do mundo. Quando eu falo em guerras imperialistas, eu falo que essa tendência que nós falamos o tempo inteiro de multipolaridade, ela não vai acontecer, não é um processo histórico que vai ocorrer em uma linha reta. Existem recados muito claros da potência hegemônica mundial no sentido de disciplinar o mundo às suas próprias regras, né? Vide o conflito na Ucrânia, que é uma proxy war entre a OTAN e a Rússia. Vide o conflito na Palestina, né? E vide uma série de conflitos mundo afora, principalmente no sul global, onde estão envolvidos direto e indiretamente, vamos dizer assim, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, né? Ou seja, o mundo não é um lugar fácil de se viver hoje. O mundo está cada vez mais perigoso, inclusive, né? E por isso que essa questão que eu falo aqui do destino compartilhado, né? Ele é uma luta política a ser travada por nós todos, né? Não é uma palavra de ordem somente. A paz mundial, por outro lado, será resultado de um longo processo histórico, como eu disse aqui, de construção de destino comum entre os nossos países e entre o Brasil e a China com o mundo, não é? A amizade entre o Brasil e a China e o necessário salto de qualidade nas relações entre nossos países é uma necessidade fundamental da nossa época. Eu falo isso como necessidade fundamental da nossa época porque, primeiro, o Brasil é o quinto maior país do mundo, como já foi lembrado aqui, não é? A China é o terceiro maior país do mundo, né? E não somente isso, ou seja, são construções históricas muito interessantes. Meu país, por exemplo, ele é um país que teve 4 séculos de escravidão, né? Mas também foi um país que foi a China um tempo atrás. O Brasil foi o país do mundo que mais cresceu economicamente entre os anos de 30 e 80. O Brasil sai da idade média, né, dos anos 30 e entra na idade contemporânea em 80. Né? O meu país ele é fruto, vamos dizer assim, de um processo histórico, a sua construção histórica ultra contraditória e que muitas vezes levam a setores políticos brasileiros e acadêmicos a negar o nosso passado. Mas apesar do nosso passado e das contradições anexas ao nosso processo original de desenvolvimento, né, surge um país imenso na América do Sul, com um único idioma, né, e com capacidade de aliança com a China de criar e de discutir em alto nível a necessidade da paz mundial como pressuposto para o futuro, um futuro decente para os povos do mundo. Ou seja, a união entre Brasil e China é fundamental por conta de duas imensas construções históricas que são Brasil e a China, né? Não somente nos dois maiores países, não somos somente dos mais importantes países do sul global, com recordes anuais de comércio e investimento sendo alcançados. A complementaridade de nossas economias é apenas um traço do que ambos os países podem fazer pelo mundo. E é verdade, já coloquei isso muito aqui, né? Nós nos concentramos muitas vezes no noticiário, na mídia corporativa brasileira, né, nas questões puramente econômicas, né, nas questões puramente de comércio, de investimento, né, sendo que isso é apenas a ponta do iceberg de um amplo relevo que pode se abrir para ambos os países, né, no sentido de uma cooperação de fato, ou seja, e isso sim é destino compartilhado. Né? Quando existe um grau de interação, integração, engajamento entre dois países com a natureza do Brasil e da China, sendo levado a sério e sendo levado como algo estratégico para o destino de ambos os países.
né? Essa é a minha luta particular no Brasil, por exemplo. Estava discutindo com esse grande jornalista, que é o Nelson Tissá, essa questão da necessidade do Brasil formar uma inteligência estratégica capaz de pensar as amplas possibilidades que o desenvolvimento da China abre para nós, né? E aqui entro na questão que vivemos uma época que eu chamo de luta por uma comunidade de destino compartilhado. Uma visão ampla dessa noção lançada pelo presidente Xi Jinping nos obriga a uma reflexão mais profunda e que nos prepare para os desafios da nossa época histórica. No caso de Brasil e China, esta luta demanda um salto de qualidade no Brasil do que realmente significa a China e o sucesso de sua dinâmica de desenvolvimento e as possibilidades abertas ao mundo dessa empreitada época do povo chinês. A China desde 1949, eu costumo olhar mais no longo prazo, ou seja, desde a Primeira Guerra do Ópio, de 1839, a China luta contra a dominação estrangeira e luta até hoje pela afirmação e reafirmação da sua independência. E essa afirmação e reafirmação da sua independência tem se consolidado e tem se expressado na transformação da China numa potência econômica, cultural, política, e que o processo ocorre numa rapidez jamais ocorrida anteriormente, né? Talvez o caso da União Soviética do Japão pode ser comparado à China, né? Mas mesmo assim é difícil a comparação, né? E pela primeira vez hoje, olhando em uma visão reflexiva histórica, né? O mundo hoje ele caminha para mudar o centro de gravidade, né? Ou seja, nos últimos 500 anos o Ocidente passou a ser o centro do mundo, vamos dizer assim. E esse centro do mundo hoje, o centro dinâmico do sistema passa a ser o leste da Ásia, sentada na China. Né? Ou seja, e que, portanto, isso da China não é uma diversão, pessoal, não é uma diversão, não é algo que deve ser levado como mais algo a ser estudado. É um imperativo do nosso tempo histórico no Brasil. Temos uma compreensão profunda do que é a China. Gostemos ou não da China, temos simpatia ou não pela China. Se nós não entendemos a China, nós não vamos estar entendendo absolutamente nada do que é o mundo hoje, né? Por outro lado, existe uma guerra cultural em meu país contra a China. E isso afeta diretamente as possibilidades de grandes realizações e de grandes projetos em comum, e mesmo uma agenda política de alto nível entre os dois países. Isso aqui eu vou falar muito rapidamente. Né? Quando eu falo guerra cultural, é uma guerra de desinformação sobre a China. Eu sempre pergunto para as pessoas qual foi a última notícia que elas tiveram no Brasil boa sobre a China. Seja na imprensa, seja na rua, seja nos grupos do WhatsApp. E a resposta é negativa. Né? A China superou a pobreza em 2020, ou seja, que, na minha opinião, foi o maior feito da história humana, retirar 800 milhões de pessoas da linha da pobreza. Né? Eu acho que é um feito muito maior do que a chegada do homem à Lua ou a chegada do ser humano ao espaço, mas no Brasil o silêncio foi generalizado sobre isso. Né? Nós não buscamos aprender nada com essa experiência. E a China tem uma característica, né? Ou seja, o combate à pobreza na China se transformou em uma ciência, ou seja, a China está construindo uma ciência do combate à pobreza. Né? E acho que isso é algo que é fundamental para um país como o Brasil, que vive problemas crônicos de desigualdade social, produtos de um processo de desenvolvimento rápido e acelerado durante 50 anos, mas sem uma prévia reforma agrária. Ou seja, nós vivemos os desafios de nossas contradições antepassadas, vamos dizer assim, e que a China pode nos apontar possibilidades. Não que eu acho que a China seja um modelo a ser seguido, não é. Né? Existe receita de bolo para a construção de sociedades ou receita de bolo para a construção de formações econômicas e sociais. Né? São processos históricos com características muito próprias de cada país. A essência da luta por uma comunidade de destino compartilhado entre os nossos países reside no enfrentamento à desinformação, no enfrentamento ao anticomunismo, ao racismo contra os chineses e o completo desconhecimento no Brasil do que realmente é a China e seu socialismo com características chinesas. Não estou aqui falando aqui para adorar a pílula, pessoal, sabe? Pintar um quadro bonito das relações Brasil-China. Ou seja, a desinformação é o que domina o Brasil hoje com relação à China. O racismo contra os chineses é algo que está se espraiando como uma doença no Ocidente. Né? E aqui a gente não podemos esconder esses fenômenos que ocorrem e que faz mal ao meu país quando eu venho falar com os chineses. Né? Sabe? Eu não consigo ser diferente ao mostrar, quando eu sou chamado a falar, quando o assunto é relações Brasil-China. Nossa tarefa é enfrentar essa desinformação. Né? Do lado chinês também tem problemas, na minha opinião.
uma visão mais ampla do Brasil e da América Latina deve ser inaugurada pelos chineses. Não podemos nos resumir a meros parceiros comerciais, como o nosso amigo André colocou aqui. Não podemos, faz falta maior intercâmbio cultural e maior consciência do governo chinês, que não é somente com investimentos, que faz falta imensos investimentos. Quando eu falo imensos investimentos, eu estou falando 200 vezes mais do que é feito hoje. Porque o intercâmbio cultural entre China e Brasil está crescendo, não está? Só que ainda está... Os americanos, por exemplo, a Europa, têm um intercâmbio 400 vezes maior do que entre nós. As possibilidades que se entrega para o Brasil, Europa e Estados Unidos, para influenciar a sociedade brasileira via programas de pós-graduação nos Estados Unidos, via programas de incentivo, via fundações e organizações não governamentais, está na casa de bilhões e bilhões de dólares, em que mentes brasileiras e latino-americanas são literalmente compradas, ou seja, financiadas para estudarem a realidade mundial a partir de uma visão ocidental. Né? E existe um processo no mundo hoje que envolve a luta por um destino compartilhado, de um lado, a luta por um destino compartilhado, de um outro uma necessidade e uma corrida, vamos dizer assim, né? Uma luta política que está sendo enfrentada pelos Estados Unidos e suas ONGs em operação no sul global para uma ocidentalização radical. Ou seja, existe processo de ocidentalização dos nossos países e existe uma tentativa de radicalizar esse processo. Né? Esses investimentos em cooperação demandam suporte maciço de estudos e pesquisas sobre a China e suas virtudes. Não é? É impossível, por exemplo, que hoje quem estuda a China no Brasil, grande parte das pessoas que estudam a China no Brasil, elas são financiadas por ONGs estrangeiras e por fundações estrangeiras. E evidentemente que elas vão falar bem da China. Elas não podem falar bem da China, porque elas estão recebendo financiamento de um país estrangeiro, ocidental. Né? Enquanto que muitos de nós aqui que temos, não que temos uma visão positiva sobre a China, né? Nós somos simpáticos aos países da periferia do capitalismo e mesmo países socialistas que conseguirem encontrar seus rumos nacionais e encontrar seus projetos nacionais, né? E se desenvolver fora de esquemas geopolíticos ocidentais. Não é uma questão de ser amigo da China ou ser um sinófilo pura e simplesmente. Nosso interesse é muito mais amplo do que isso. Essas pessoas são carentes no Brasil de financiamento para fazer suas pesquisas. Elas são boicotadas nas universidades. Elas têm suas vozes caladas na imprensa. Né? Ou seja, a imprensa brasileira, o Nelson aqui é uma exceção, quando vai falar da China, ou procura intelectuais americanos e europeus para entrevistar, ou pega aqueles intelectuais de sempre no Brasil que falam as mesmas coisas há 30 anos sobre a China e, enfim, todo mundo sabe que, no final, qual é o resultado. E existe uma guerra cultural no mundo, na América Latina e no Brasil contra a China. E a China pode ser derrotada nessa guerra caso não se multipliquem centenas de vezes os intercâmbios não econômicos e ampliem os intercâmbios culturais e intelectuais. Aqui a minha fala por si mesmo. Né? Agora eu vou falar um pouco de mim para terminar minha apresentação. Tá? Minha trajetória intelectual envolvendo a China já tem quase 30 anos. Meu primeiro artigo científico foi publicado há 28 anos atrás sobre a China. Então, quando ninguém falava da China no Brasil, eu já observava as possibilidades de pesquisas envolvendo a China no Brasil, a partir do professor Milton Santos, que foi meu primeiro orientador. Na verdade, minha grande busca intelectual reside em responder se a alternativa socialista é possível. A minha grande questão é essa. O meu objeto de pesquisa não é a China em si, e se o socialismo, enquanto projeto societal, ele é cientificamente possível ou não. Né? Os meus artigos científicos, os meus capítulos de livros publicados, todos buscam essa resposta. Se o socialismo ele é possível ou não, se a ciência baseia a possibilidade de construção de uma sociedade ou de formações econômicas sociais superiores à capitalista. Essa é a minha busca. Eu já publiquei 6 livros sobre a China. Estou indo para o 7º livro agora, ano que vem. Eu tenho 65 papers acadêmicos escritos em revistas dentro e fora do Brasil, 30 capítulos de livro, em que esse é o grande ponto da minha vida, ou seja, da minha pesquisa. E a China, evidentemente, como uma grande experiência socialista, ela é a minha principal inspiração intelectual.
né? E não é somente a minha principal inspiração intelectual. Os meus estudos, em grande tese, modéstia à parte, né, têm comprovado que é possível construir uma sociedade que seja superior às sociedades capitalistas. A China é uma engenharia social nova, é a engenharia social mais avançada do mundo. Né? E não dá para colocar, a China tem trens de alta velocidade, 40 mil quilômetros de trem de alta velocidade, a China tem um plano 2035, a China está diminuindo o gap nas infraestruturas de semicondutores, a China tinha uma expectativa de vida de 35 anos, de 49, hoje passou os Estados Unidos. A gente tem que começar a demarcar muito claramente que isso é socialismo, e que o capitalismo não é capaz de fazer isso, o capitalismo não é capaz de entregar isso em lugar nenhum no mundo. Nós não temos que vacilar em relação a isso, né? Ou seja, existe uma nova formação econômico-social aqui nesse país, né? E o nome que eu dou a esse é socialismo, né? Com características chinesas, né? Existem discussões, Nelson, Mauro, que não dá para a gente ficar tergiversando, né? Ou seja, isso aqui não é um capitalismo diferente, né? Ou um estado desenvolvimentista como a Coreia do Sul, como o Japão, isso aqui é um socialismo, ou seja, isso é uma outra forma histórica, né? Uma forma histórica completamente diferente de qualquer forma histórica ocidental, baseada em um bloco histórico liderado pelo Partido Comunista e baseada na grande propriedade pública, né? A China, um país socialista, está se convertendo rapidamente na engenharia social mais avançada nessa época histórica. E quanto às diferenças de classe, o racismo e o fascismo são realidades que ameaçam e desmoralizam o Ocidente, a República Popular da China avança em todos os níveis em matéria de desenvolvimento humano. A resposta do capitalismo é a guerra. Não existe melhor indicação da real face do capitalismo, ou seja, de quanto aqui tem trem de alta velocidade, tem tudo isso que nós estamos fazendo, a resposta que o capitalismo dá ao mundo é guerra, né? Não existe melhor indicação da real face do capitalismo na nossa época do que o genocídio praticado por Israel contra o povo palestino, com o apoio dos Estados Unidos. Que isso fique bem claro entre nós também, né? Não podemos vacilar em relacionar essa guerra contra a Palestina como uma das faces do capitalismo contemporâneo. A guerra contra a Palestina é uma das faces do capitalismo contemporâneo. Não é separado do capitalismo, não é separado do desenvolvimento do capitalismo. Por outro lado, o socialismo propõe uma comunidade de destino compartilhado para os povos da terra. Essa é uma outra diferença fundamental. E, por fim, eu acho que a história não acabou. Ao contrário, ela está apenas começando. Nós estamos na pré-história da humanidade, como diria Marx. E a China, a China, primeiramente, como a Revolução Chinesa, ela é filha da Revolução Russa, né? Ela dá seus primeiros passos em direção a iniciar a história humana, né? Que a China nos inspira a ter fé no futuro da espécie humana. Que a China se prepare para mostrar ao mundo os seus grandes feitos. E estamos diante de um mundo de grandes ameaças, como coloquei aqui, mas também de grandes esperanças. Muito obrigado. Sempre uma aula, o discurso do professor Elias. Então, a história não acabou, a história só está começando e cada passo que nós daremos pode ser uma parte dele. Obrigada a todos os palestrantes e temos ainda um debate e interação e voltamos já já. Acreditar no diálogo como força transformadora. Continuamos o nosso diálogo de CGTN português para os jovens chineses e brasileiros, intitulado As Aspirações China-Brasil pelo Desenvolvimento. Estão ao meu lado 4 convidados, professor Elias, professor Malu, professora Cici e meu amigo Mauro. Muito obrigada por estarem no palco. E, bom, vou fazer primeiro as perguntas aos nossos convidados e depois passamos os microfones à audiência. Primeira pergunta é para a professora Elias. Hoje temos jovens universitários na plateia e muitos podem ter interesse no estudo sobre relações internacionais para sua monografia. Então, você poderia compartilhar sobre quais tópicos no relacionamento sino-brasileiro que pode ser explorada mais? Bem, em primeiro lugar, o mais importante para quem é da área de ciências humanas e sociais, relações internacionais é parte delas, né?
é perceber que nós não temos, como o pessoal das ciências biológicas, dos médicos, dos químicos, um laboratório que faz um teste ali, tipo da vacina e tal, para comprovar nossas hipóteses, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que o nosso campo de experimentação é a história, né? Então, o nosso campo de experimentação, onde se comprova que se o que nós estamos propondo pode ser possível ou não, é a história, né? Isso, acho que esse é um ponto metodológico e teórico que é fundamental para qualquer estudo envolvendo realidades sociais e em movimento como Brasil e China. Agora, eu acho que um tópico que é fundamental, um deles para relações sino-brasileiras, são as similaridades. O que há de igual, o que há de importante, de pontos de encontro entre o grande projeto nacional vitorioso no Brasil no século XX, ou seja, um projeto nacional que levou o Brasil à posição de 7ª economia do mundo e que, inclusive, inspirou os chineses no processo de reforma e abertura. Abro parênteses aqui, eu tive aqui em 2004 para a minha primeira viagem de pesquisa sobre infraestruturas na China, e eu era mais perguntado do que eu perguntava sobre o porquê que a China... Eles perguntavam de Brasil sobre ponte Rio-Niterói, usinas hidrelétricas brasileiras, etc. E a China, quais são os pontos em comum entre esses dois grandes projetos nacionais, não é? E quais são, vamos dizer assim, os interesses estratégicos em comum entre os dois países? É a paz mundial? É a integração produtiva e financeira? É a integração em produtiva financeira e de investimentos? Não é? Ou seja, é buscar pesquisas que observem a história desses dois países e a construção histórica desses dois países, assim como as possibilidades de intercâmbio, envolvendo principalmente essas questões que envolvem intercâmbio cultural, de investimentos, comércio e por aí vai. Aliás, são vários campos, eu estou à disposição de todos vocês para conversar sobre isso fora aqui do palco, né? Concordo, é muito importante estudar história não somente do próprio país, mas como o Brasil, Portugal, aqui, os nossos estudantes presentes que aprendem língua portuguesa. E quanto à história, a segunda pergunta é para Malu, porque é curioso que eu já ouvi vários amigos brasileiros dizerem que mesmo os alunos das faculdades de História das melhores universidades no Brasil, como USP e UNB, eles quase não estudam nenhum conteúdo sobre a China. Isso não condiz o peso do país na história. Então, a pergunta para Malu é como você vê essa ausência dos atores geopolíticos não ocidentais na educação? E qual o conselho que você dá aos jovens estudantes para quem quer conhecer melhor o nosso mundo? Bom, eu acho que a questão ainda é muito ligada ao... Eu acho que o Brasil ainda não entendeu a enormidade e a sua posição geopolítica. Então, nós ainda estamos muito pesquisando ainda coisas muito derivadas da Europa, muito derivadas do conhecimento dos Estados Unidos. E esse é o foco na maioria das grandes universidades. Ainda é muito difícil você conseguir ter cadeiras formais sobre China nas universidades. E não só sobre China, a própria América Latina, que é muito... perto da gente, a gente não tem um estudo tão aprofundado como nós deveríamos. E eu acredito que essa questão é justamente onde os estudantes, os jovens estudantes, né, já chegando na sua segunda pergunta, têm o poder de estar transformando. Eu tenho sentido que o estudante brasileiro ele tem um interesse maior sobre a China hoje. Eu acho que é impossível a gente ignorar a China, no sentido de que nós temos muitas relações comerciais e nós não temos intercâmbio científico de alto nível com o país. Então, eu vejo muitos estudantes da graduação, da pós-graduação no Brasil, criando grupos. Eu mesmo fazia parte de um grupo que eu acho que foi uma virada de chave no meu conhecimento sobre a China, porque foi onde consegui conhecer pesquisadores diferentes, das mais diversas áreas. Então, a minha recomendação mesmo para os estudantes que querem conhecer é encontrarem uma comunidade de outras pessoas que tenham interesses parecidos, que tenham essa ânsia de pesquisar, ânsia de entender,
mesmo que não seja o mesmo assunto de pesquisa. Eu acho que é muito rico a gente ter essa troca, entender mais da política, da economia, da cultura, mesmo não sendo a ponte geral da sua pesquisa. Então, esse é o meu conselho principal. Eu acho que essas trocas são muito ricas. Eu acho que o Brasil e a China ainda têm muito a cooperar. E eu acho que o Brasil ainda precisa ampliar os seus meios formais de estudar sobre a China, as suas parcerias e os seus financiamentos também para aqueles pesquisadores que querem saber mais sobre o país. Muito obrigada, Maru. E falando sobre a troca, vimos que bastante brasileiros estão vindo visitar a China este ano e muitos eles estão compartilhando conteúdos sobre a China nas redes sociais. Por isso, a seguinte pergunta é para Amada Cici, porque eu vi vídeos desses brasileiros que compartilham nas redes sociais. Muitos deles mencionaram sobre o choque cultural. E o seu canal, você tem abordado sobre esta questão, sobre o choque cultural. Então, qual a atitude que podemos adotar para enfrentar o choque cultural? E acha que intercâmbios podem diminuir os preconceitos e desempenhar um papel positivo? Com certeza. Eu acho que pode compartilhar várias experiências de minha pessoal e dos meus alunos, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente viaja muito, então é muito comum a gente vai para um lugar que é como se fosse um mundo invertido. Porque seguindo minha aluna, quando ela veio para a China, ela falou para o pai dela que na China todas as coisas, o mundo parece que é invertido. Aí o pai falou para ela, mas talvez é porque sua cabeça precisa invertir. Então você precisa entender né, que esse é o mundo, porque a China funciona assim. Então, eu acho que quando a gente encontra coisas diferentes, né, a cultura, costume, a gente pergunta por quê, né, qual é atrás disso. Então, eu morei no Brasil 12 anos, eu acho que eu estou fazendo ainda. Isso, quando eu encontro uma coisa, primeiro é por quê? E quando um brasileiro pergunta para mim uma coisa que eu acho ofensivo, e aí eu pergunto, por que você pergunta para mim sobre isso? Por exemplo, brasileiro muitas vezes encontra o chinês, né? Fala que os chineses não conseguem falar o R, né? Então tem aquela palavra que é pastel de frango. Então eu encontrei uma situação muito ruim, mas eu senti muito mal na hora, mas depois eu perguntei por que ele fala isso para mim. E aí, mas vocês não conseguem falar R. Aí eu falei, não, eu consigo. Eu falei, pastel de frango. Então, eu até fiz um vídeo falando, né, sobre por que, né, os chineses não conseguem falar R. Tem razão. Então, todas as situações têm razão. Então, eu acho que perguntar por quê e pode aumentar nosso conhecimento. E, no fundo, né, quando a gente se conhece melhor, a gente pode não aceitar, mas a gente fica mais tranquilo. A gente abre nossa mente e eu acho que a mente aberta é a melhor coisa para preconceitos. Muito obrigada. Tem 2 pontos que eu peguei. Primeira coisa a gente precisa manter a curiosidade sempre e também ter essa atitude muito aberta para impulsionar depois mais conversas e depois podemos quebrar esta barreira. E último, o meu amigo Mauro é o primeiro correspondente de uma mídia independente no Brasil que envia para a China. E ele já mora em Beijing há 2 anos. Então, Mauro, como você vê o papel e a responsabilidade de um jornalista internacional no sentido de ajudar as pessoas a conhecer uma outra língua? E também qual perspectiva que você usaria para ver o jornalismo como diplomacia de um país? Bom, primeiro agradecer a você, Isa, a CMG, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acho que a primeira elemento que a gente deve utilizar assim no jornalismo internacional em relação à China é a humildade.
Não só porque a China é um país gigantesco e complexo, como foi dito no bloco anterior, mas porque nós temos umas diferenças muito grandes e se a gente não tiver essa humildade na abordagem em relação à China, a gente corre o risco de usar os nossos parâmetros para olhar para a China, mas também para julgar. Então isso acho que acontece muito e por isso eu acho que é um primeiro elemento para ter a abordagem do jornalismo internacional. Um segundo, essa questão de que o jornalismo internacional, como a geopolítica, não acontece no vácuo, né? Então, não depende apenas dos jornalistas que vêm aqui. Os jornalistas trabalham para mídias específicas e que respondem a interesses que têm a ver com a correlação de forças internacional. Então, durante muito tempo, na América Latina, no Brasil, nós tivemos acesso à informação na China somente através de grandes agências de notícias ou grandes mídias hegemônicas e muitas vezes com os interesses que estão ali em jogo, mediando as notícias, as informações, né? Então, esse é um elemento que a gente utiliza para abordagem aqui em relação à China. O terceiro é que a gente quer fazer um jornalismo, uma comunicação em que os protagonistas, ou o que a gente diga sobre a China, seja dito pelos chineses e chinesas, pelo povo chinês, pelos funcionários de governo, por pessoas das empresas. Olha que ideia ousada. Mas, na verdade, deveria ser o básico, né? A gente deveria fazer o jornalismo a comunicação popular, tentando colocar como protagonistas os chineses e chinesas, que é uma coisa que, repito, durante muito tempo a gente ouviu sobre a China ou se informou sobre a China, continua sendo assim, através de vozes, principalmente do norte global. A última questão, eu acho que seria essa questão colocada pelo Mao Zedong, né, extrair os fatos, a realidade dos fatos, né? Eu acho que isso é muito importante porque, como é uma realidade complexa, existe essa possibilidade de você cair em alguns relatos que são muito simplistas, né? Então, por exemplo, se estendeu muito a ideia de que a China virou o problema principal para as mudanças climáticas ou as emissões de gases de efeito estufa e o meio ambiente em geral. Mas os que estão, digamos, no sul global e os que estudam sobre o assunto sabem que, sim, a China tem problemas agora, por um lado, mas que as mudanças climáticas, por exemplo, você não pode medir hoje, né? É uma coisa histórica, é uma coisa de muito tempo, então você, quando coloca no contexto, você entende que o papel da China não é não foi quem iniciou todo este modelo e também não é o principal causante, né, o causador dos problemas. Então, acho que colocar em dimensão toda a complexidade é uma das abordagens necessárias, assim, para nós que queremos priorizar, não temos uma pré-noção, assim, não somos sinófilos, como disse o Elie Jabbour, mas a gente quer ter a possibilidade de falar sobre a China de uma maneira amistosa, né? Construir em diálogo uma comunicação com esse país gigante asiático que também tem beneficiado muito os países do sul global nessas relações e nesse processo de socialismo com características chinesas que vocês têm desenvolvido aqui. Muito obrigada, Mauro. De fato, eu e nossos colegas aqui, de jornalistas de português, também queremos ser essa ponte de comunicação entre o povo chinês e o brasileiro. E agora é a vossa vez. E já me sinto muito ansiosa a escutar seus aportes. E qualquer dúvida e comentário, só levante a mão e minha colega vai chegar até você com o microfone. Aproveita a oportunidade. Ok? Aquela menina, por favor.
Boa tarde. Tenho duas perguntas. Primeira para Malu. Como estudante de Relações Internacionais, quais são suas perspectivas sobre oportunidades e desafios de intercâmbio cultural entre China e Brasil? E como você acha que sua formação acadêmica e experiência no campo de Relações Internacionais podem contribuir para fortalecer as relações entre dois países? E a segunda pergunta para a Cici, e eu gostaria de saber como os criadores de conteúdo podem efetivamente atrair e manter a atenção do público quando produzem os conteúdos sobre a China e quais são a sua experiência nesse assunto. E muito obrigada. Muito obrigada pelas suas perguntas. Então, por favor, Malu, você fala primeiro. Bom, primeiro que eu acho que essa é a parte mais bonita de ser pesquisador, de ser, principalmente das ciências sociais, como o próprio professor Elias tinha falado, nós não temos um laboratório. Então, eu acho que esse é o nosso papel, de estar trazendo, de estar estabelecendo as conexões e as cooperações, especialmente sendo alguém da área das relações internacionais, independente se depois irá trabalhar como diplomata, se irá trabalhar em uma empresa, em qualquer outra, continuar na carreira acadêmica. Mas eu vejo hoje que o Brasil e a China, eles têm uma conexão muito grande e eu vou voltar no meu ponto, que eu acho que a conexão de intercâmbio de pesquisa é a parte principal, é onde a gente precisa tá incentivando e é onde a gente consegue trazer esses pesquisadores que têm interesse em aprofundar as relações Brasil e China para a China, os brasileiros, e os chineses para o Brasil. Eu acho que todo pesquisador tem que passar do conhecimento apenas acadêmico para o conhecimento real. E a experiência é o principal ponto. Então, eu sempre volto nessa parte de que você precisa conhecer o seu objeto de estudo, não só nos livros, você precisa realmente conhecer, se interessar e conhecer, se interessar pela cultura. A gente viu hoje em todos os discursos que não é um interesse puramente acadêmico, é um interesse que tem uma finalidade. E a produção acadêmica dos estudantes de relações internacionais tem muito a contribuir com o mundo em diversas áreas. Então, esse é o meu ponto principal, de que os estudantes de relações internacionais que querem cooperar, que querem estar fazendo com que essa relação que está comemorando 50 anos, comemore os seus 100 anos, estejam realmente interessados, estejam realmente dispostos a aprender não só a língua, mas todo o aporte cultural deste país que vai se tornar quase o seu objeto de estudo durante anos. É isso. Obrigada pela pergunta. Muito obrigada. E depois a Cici? Eu acho que respondendo, eu também não sei, porque a gente já faz conteúdo quase 10 anos e a gente está estudando, porque o mundo a internet muda cada segundo, né? Cada ano. A gente começou do YouTube, hoje em dia as pessoas fazem vídeo curto, a plataforma é diferente, o público é diferente. Então, primeiro, a gente precisa saber com quem você está falando, onde eles estão assistindo. Então, isso que a gente está sempre estudando. E eu acho que outra coisa muito importante que a gente sempre busca a gente construir uma comunidade e a gente desenvolver um diálogo entre as pessoas, entre a gente com o público, porque assim a gente sabe o que nossa comunidade, né, está querendo ouvir, onde eles estão. Então, assim que a gente pode sempre manter uma conversa saudável para frente. Não é só views, né? Porque views ele não é sustentável, também não paga a conta. Obrigada. Hoje estamos construindo uma comunidade, somos hoje uma comunidade também. E mais perguntas dos vocês? Aquela menina, você.
A minha pergunta é para o senhor professor Elias. Primeiro, muito obrigada pela partida. E a minha pergunta é que, à medida que cada mais países se juntam ao BRICS, como é que a China e o Brasil podem aproveitar esta plataforma para promover paz mundial? Muito obrigada. Professor Elias. Eu acho que tudo na vida é um processo histórico, né? E acredito que existe uma relação direta entre a expansão dos BRICS, tá? E tendo como marca a sua diversidade, né? Ou seja, nós não somos um bloco de 12 países de homens e mulheres brancas que falam um idioma anglo-saxão, sabe, e localizados no Atlântico Norte. Nós somos diversos, nós somos da América Latina, África e Ásia, né? E acredito que na medida em que esse bloco se expanda, vai se expandindo condições para outras ordens mundiais, como por exemplo uma nova ordem financeira internacional, né? Uma outra ordem, vamos dizer assim, que supere uma ordem dominada pelo dólar, por exemplo, né? E uma outra ordem em que o diálogo entre os países se sobreponham à imposição de sanções, né? Então, acho que a expansão dos BRICS, ela é uma condição objetiva, tá, para que a paz mundial seja alcançada, não a paz perpétua kantiana, porque isso não existe, né? Mas a paz, enquanto uma estratégia a ser alcançada, se fortaleça cada vez mais. Ou seja, existe uma relação direta, uma totalidade entre expansão dos BRICS, entre uma maior consciência de si mesmo, dos países do sul global. Ou seja, nós precisamos nos enxergar como sul global. Eu, Elias Marco Calil Jabbour, eu não sou branco, né? Eu sou latino-americano, eu sou sul global, eu sou brasileiro, né? Essa é a minha identidade, né? Então acho que esse nível de consciência precisa alcançar os povos em geral do sul global, e isso sim vai nos trazer condições objetivas para a paz mundial enquanto estratégia, né? Vamos dizer assim, né? Gostou da resposta? E mais perguntas ali. Ok, então você, para esse menino, aluno. Obrigado, muito obrigado pelas suas partilhas. A minha pergunta é para o Sr. Mauro. Então, como jornalista da TVT na China, você encontrou algum desafio no trabalho por causa das diferenças culturais? E, além disso, em suas reportagens, como é que você equilibra os, digamos, diferentes interesses e os distintos pontos de vista dos dois países? Muito obrigado. Eu acho que, óbvio, existem muitas diferenças culturais entre nossos países, nossas regiões, mas o que eu vou aprendendo aqui na China é que, à medida que você vai dialogando com as pessoas, são muito mais as semelhanças que nós temos, né? Em interesses, enfim, em termos de povo a povo, né? A China gosta muito de falar isso dos intercâmbios, das trocas povo a povo. Mas eu acho que existem muitas semelhanças. Claro que no Brasil, na América Latina, temos carnaval, não temos a ópera chinesa, e provavelmente para muitos brasileiros a ópera chinesa pode ser um pouco difícil de assimilar, mas eu acho que, primeiro isso, tem essa questão de uma certa similaridade, e a outra questão também é que quando nós fazemos as matérias, vamos abordando diferentes assuntos. O meu interesse principal é sempre tentar explicar diferentes aspectos da sociedade chinesa, da cultura chinesa, da economia, porque a nossa distância é tão grande que muitas vezes a gente tem que começar pelo básico. Então, vocês vão ver, muitas das minhas matérias são tentando explicar como a China se organiza para enfrentar, nas regiões onde existe frio extremo, né, que está vindo agora. Fiz uma matéria tentando explicar como é feito isso. Então, cada vez que a gente aborda um desses assuntos nessa abordagem,
existe uma curiosidade muito grande do lado brasileiro. As pessoas... Existe uma demanda enorme assim, de informação desse tipo do lado brasileiro e da América Latina. Então, eu acho que mais do que uma barreira, é uma vantagem enorme as diferenças culturais, porque as pessoas têm muito interesse cada vez mais em conhecer a China. Eu diria que, assim, na maioria da população brasileira, eu não acho que haja uma aversão. Claro que pode existir problemas, racismo ainda, mas eu acho que no Brasil e na nossa região existe um olhar para a China de orgulho, inclusive, porque a China é um país que é do sul global e tem tido feitos enormes nas últimas décadas e que as pessoas estão conhecendo cada vez mais e estão se inspirando cada vez mais neste país. Obrigada. Como temos ainda tempo suficiente, que tal abrirmos mais uma pergunta aos alunos que têm interesse também tirar uma pergunta também? Ou caso não, vamos encerrar. Então, maravilha, ótima resposta de Mauro para encerrar nosso diálogo muito construtivo de hoje e esperamos que nossa conversa possa ter mandado uma mensagem muito forte no ênfase de desenvolvimento comum por meio de cooperação e comunicação. Agradecemos cordialmente a todos vocês por ter contribuído à nossa conversa, nosso diálogo. Uma ótima tarde a vocês. Até a próxima vez, espero. Obrigada a vocês.